A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito, ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena, estou sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Pois o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois lembrando a todos vocês que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Pois, e como está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, vou dar início à oração para que possamos dar início à ministração da palavra do Senhor nosso Deus. Então, sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo e deixando aí no comentário, dizendo que você é membro da igreja virtual Igrejas Benditas e que é o rebanho bendito, e coloca o número de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte, pois além de no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas de segunda a sexta que você vai estar recebendo para aumentar a sua fé, você vai receber orações durante as lives e continuar recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E lembrando que, mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, vocês podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E estamos aqui verdadeiramente para crer no Senhor Jesus, como está escrito, ajuntar à igreja o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então se inscreva ou nos siga no perfil de nossa igreja virtual, Igrejas Benditas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de uma oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja as abundâncias de poderes que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, cobrindo, guardando e revestindo todas as portas, portais e janelas dos corpos, almas, espíritos e corações, para libertar e edificar todas essas vidas
que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever, pois lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículo 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês de escolherem agora o seu número de 1 a 12, que eu estarei dando início agora aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Milena, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmos 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. E em Mateus 25, do versículo 31 a 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes, e serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, ao enviar os 70, enviou sempre de 2 em 2. Tudo para a honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque nenhum de nós temos a permissão, nenhuma denominação, igreja, corpo de Cristo, não pode estar separado. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. É necessário estarmos todos juntos, não apenas de maneira carnal, natural, no mesmo ambiente, mas sim, principalmente, em um só Espírito. Colossenses 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vou estar dando início agora aos sorteios. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte de um dos rebanhos do Senhor nosso Deus e receba uma palavra das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de par. Rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5 são os primeiros a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que também de 1h12 até 1h24 da madrugada é o horário que nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com o porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E o primeiro livro é o livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então são todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, e do rebanho bendito ímpar, de número 5. Livro de Naum, capítulo 3, para a meditação dos rebanhos sorteados. Lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês.
pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, caminho, instrumento do Senhor nosso Deus para o coração de todos vocês, sem dogmas, costumes, religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui, Senhor. Lembrando, perguntas de 1h12 até 1h24 da madrugada. Até lá vamos focar em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de uma oração. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a que eu estarei ministrando agora para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuar recebendo orações mesmo após o término dessa live. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 14. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Naum, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 14. És tu melhor do que No-Amon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa.
toma a forma para os ladrilhos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Nínive, nesse capítulo 3 do livro de Naum, é importante para nós chamarmos, para mais uma vez nós focarmos a nossa atenção naquilo que é essencial e tomarmos cuidado com o nosso coração. Pois aqui o Senhor relembra de uma grande cidade que teve a sua ruína encontrada, porque houve iniquidade no meio dela. E ainda questiona ali Nínive, que ali, se você olhar aos olhos naturais do homem, a Nínive era muito mais fraca se comparada a outra cidade. E a outra cidade, com todo o seu poder, ainda assim foi derrubada. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não colocar os nossos corações na inconstância do poder, da autoridade ou das riquezas que esse mundo é capaz de nos proporcionar. Porque, como está escrito em Salmos capítulo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então é necessário nos revestirmos com as armaduras celestiais do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para sermos mais que vencedores em todas as batalhas, para que o Senhor dos Exércitos peleje por nós e não contra nós, para que estejamos em obediência e através da alegria dele estando completa, a nossa alegria se torne completa também, através da alegria dele em nós. Sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, seguindo ou se inscrevendo e fazendo a sua obra para com o Senhor, para que mais vidas possam receber a palavra do Senhor sendo ministrada, sem dogmas, costumes, religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro de Tito, que contém 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Meu abençoado, ele perguntou por que nós falamos o Cristo. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, o Cristo não é um título. O Cristo, o termo Cristo, não é um sobrenome para passar despercebido, e sim, ele é o Cristo, algo necessário para nós recordarmos e lembrarmos, para demonstrarmos respeito, pois aquele que é discípulo do Senhor Jesus o chama de o Cristo. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Tanto é que um abençoado fez um desafio pra gente, falou, eu duvido vocês mostrarem na Bíblia Sagrada onde está essa história de Senhor Jesus o Cristo. E aí, ele ainda fez o favor de falar, se vocês mostrarem na Bíblia Sagrada, eu dou minha BMW X6. Resultado, a gente mostrou na Bíblia Sagrada, ele perdeu a BMW X6 e deu um calote na gente e nunca mais voltou. Simplesmente assim. Vivia falando da sua igreja, que era isso, que era aquilo outro, que seu líder era honesto, que isso, que aquilo outro, mas ele mesmo não estava seguindo a honestidade do líder, já que ele deu um calote, foi embora, não cumpriu com a palavra dele. Vamos ao livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, e do rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Tito, capítulo 3, para ambos os rebanhos sorteados. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Oração de número 9, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus para o coração de todos vocês. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado e serem renovados, curados e purificados com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de Tito, é rico em informações para nós verdadeiramente o nosso portar atual, pois aqui ele deixa bem claro que para nos sujeitarmos às que governam, às autoridades, e não sejamos desobedientes nem difamadores, e verdadeiramente nos recordar que no velho passado, na antiga criatura, uma vez você pode até ter praticado as atitudes que aquelas pessoas praticavam, e agora é quando você deve demonstrar ainda mais paciência, para que assim como você se acredita estar liberto hoje, aquela pessoa possa ser liberta também. Mas se você verdadeiramente estiver liberto, você vai estar se comportando com os frutos do Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Gálatas capítulo 5. E nós temos aqui a nossa denúncia de número 61, para que vocês estejam sempre atentos, com muita atenção e com muito cuidado. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como meu pessoal ali disse, a partir de 1 e 12 estaremos interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E o próximo bendito do nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação, rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 7.
são os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para os seus corações. Lembrando que eu dou apenas uma introdução e é necessário que você interaja com a palavra do Senhor, lendo o capítulo que sair para você todo, seja onde for que você estiver. E o livro de Filipenses, que contém 4 capítulos. Livro de Filipenses, que contém 4 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. E o livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par de número 8, Filipenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar de número 7, Filipenses, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus para o coração de todos vocês. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, incluindo quem está nos acompanhando pela @MillerOfertaGym. Abra o perfil, vá na aba de seguindo e siga a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estamos ao vivo nela também neste momento. E a oração é a oração de número 7. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que age agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo e sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam ser revestidos com o poder do teu santíssimo sangue, guardados e protegidos para louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome em todos os povos e nações, e se ajuntar conosco em um só Espírito, seja onde for que eles estiverem, para que possam o invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos, para que o seu nome seja ainda mais grandemente exaltado. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de convidarem outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor Deus sendo ministrada com orações. Vamos à ministração no livro de Filipenses, capítulo 1. No versículo... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou do versículo 6 ao versículo 12. Filipenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de Filipenses, é rico em informações para o nosso discernimento, para o nosso conhecimento. Pois aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro a importância da permanência da boa obra, de fazermos com alegria, de sermos participantes da graça. O que é a graça? A graça não é um dom imerecido. Tanto é que aqui o apóstolo Paulo deixou bem claro no versículo 7.
sois participantes da graça comigo, pois a graça são obras em nome do Senhor Jesus, não é em nome da sua religião, não é em nome do que você acha, não é em nome do que você imagina. E a graça precede de Gênesis. A graça vem desde Gênesis, não é algo que surgiu só no Novo Testamento. Então é muito importante verdadeiramente para que, assim como essa oração do apóstolo Paulo, a gente vê a sinceridade de um verdadeiro líder no Evangelho do Senhor Jesus. Não está querendo que ele cresça de maneira arrogante, está verdadeiramente que continuar a instruindo todos os seus discípulos, para que assim como ele instruiu, eles possam florescer, frutificar, germinar a semente da boa palavra que lhes foi semeada, e que eles possam ser encontrados cheios de fruto da justiça, para que possamos verdadeiramente, através de nossas obras, de nossos frutos, em nome do Senhor Jesus, ele venha a ser ainda mais exaltado, ainda mais adorado e ainda mais glorificado através de nossas vidas. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Deus. E sabendo aqui que até mesmo as tribulações, as diversidades, as aflições sempre servem para que nós estejamos cada vez mais e mais firmes e fiéis ao Senhor nosso Deus. Pois, como o Senhor Jesus afirmou, aquele que ouve a palavra dele e a pratica, esse é edificado sobre a rocha, e vem as chuvas, as tribulações, as tempestades e os ventos fortes. Mas a diferença do que ouve e pratica para o que ouve e não pratica é que um cai e o outro permanece de pé. Aquele que ouve e pratica permanece de pé, porque o Senhor é quem o sustenta. Tudo para a Amazônia e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 30 países, então não se esqueça de se inscrever nessa rede social, se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, ativarem o sininho de notificação para receberem sempre quando tiver postagem de vídeos ou quando estivermos ao vivo, para que você se ajunte conosco e verdadeiramente busque ao Senhor Deus durante a madrugada também. Vamos ao livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Todos que estão seguindo essa igreja, se inscrevam nela. As orações é para todos aqueles que estão inscritos nas igrejas. Exatamente. Então, se vocês estão em outro canal, segue, se inscreve na igreja e acompanha pela igreja. Minhas orações, quando termina aqui, é para todos aqueles que estão inscritos na igreja. Não é milho ofertadinho, não é outra forma, não. Tem que estar inscrito em uma das igrejas, que as orações com certeza vai chegar. Exatamente. Vai até a madrugada todinha orando, tá bom? Exatamente. A pessoa falou, eu estou inscrito, graças a Deus, glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio e convide outras pessoas também a receberem, para receberem a palavra do Senhor Deus, para receberem orações, exatamente. E de 1h12 até 1h24 estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Vamos ao livro de Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Levítico, capítulo 24. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Levítico, capítulo 25, para a sua meditação. Vamos à meditação de mais uma oração. Depende da rede social, exatamente. Estamos ao vivo em todas elas. Lembrando que, dependendo da rede social, a live vai ficar salva para que vocês possam estar buscando as mensagens que se passaram, convidando outras vidas que não estiverem acordadas agora durante a madrugada, que elas podem ver verdadeiramente a gravação da live, para receberem a palavra do Senhor Deus sendo ministrada no lar, comércio, veículo, aonde vocês estiverem. Oração de número 5. Lembrando que são ao todo 12 igrejas virtuais, com uma flexibilidade nos horários para todos vocês buscarem ao Senhor, independente do lugar, da situação, da circunstância, a palavra do Senhor esteja chegando ao coração de cada um de vocês. Pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação
chegando junto com essa ministração da tua santa, forte e bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados, e que eles venham ser protegidos, revestidos e purificados com as abundâncias de poderes que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu vou comentar sobre seu comentário daqui a pouquinho, abençoado. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de Levítico, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de 1 efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 24 do livro de Levítico, vemos como o nosso Senhor é minucioso. Temos toda a numerologia aqui, 12 pães, as 2 dízimas de efa, para que nós vejamos como o Senhor sempre está no controle nos mínimos detalhes e exige que nós venhamos a nos proceder de maneira obediente e da forma como Ele determinou. Se Ele é aquele que detém todo o conhecimento, toda a sabedoria e sabe de todas as coisas, porque nós que temos uma sabedoria, um conhecimento e uma visão limitada, vai querer colocar aquilo que você acha, que você tem para você, que é a sua dedução, como algo que seja melhor do que aquele que sonda os corações e conhece todos os caminhos, todos os terrenos. Então, o que nós devemos fazer é obedecê-lo. Ah, Milena, por que Deus quer que eu vire para a direita? De que adianta você perguntar ou você saber? Vai fazer uma diferença? Vai mudar o resultado de que você tem que virar para a direita? Se Ele mandou nós verdadeiramente seguirmos conforme a vontade dEle, os mandamentos dEle, o caminho dEle que é de paz e luz, a justiça dEle que é reta, então devemos apenas ser obedientes, sermos ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes, como está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 1, para que sejamos bem-aventurados e bem-sucedidos aonde colocarmos as plantas de nossos pés ou as palmas de nossas mãos, e o nome do Senhor seja sempre ainda mais exaltado. Salmos, capítulo 103. E vamos ao próximo bendito, nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Escolham também o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro é o livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, 2 Pedro, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 2 Pedro, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Siga ou se inscreva para receberem orações também após o término dessas lives, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas. E a oração é a oração de número 12.
Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, que são as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem as 2 autoridades espirituais, de apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então siga ou se inscreva para continuar recebendo orações e convidem outras vidas que precisam e necessitam da presença do Senhor em suas vidas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que eles vejam o cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo... 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 21. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Neste capítulo 2 do livro de 2 Pedro, nos alerta sobre os falsos líderes religiosos, que nós devemos tomar sempre muito cuidado e atenção, pois aqui o apóstolo Pedro deixa bem claro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Então devemos tomar sempre muito cuidado com essas promessas de eu acho, eu penso, eu imagino que Deus vai fazer, vai acontecer.
se não tem base, não tem santidade, não tem fundamento, não tem veracidade. Então devemos tomar muito cuidado com as frases de Deus entende a vontade do seu coração. Você não precisa fazer nada, Jesus já pagou o preço na cruz. Busque meditar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Busque conhecer qual é o vosso reino, o reino que está dentro de você, aquele que habita e precisa produzir frutos, aquele que verdadeiramente é necessário que você interaja, que você participe, que você examine, que você se posicione como igreja do Senhor Jesus. E aqui o apóstolo Pedro ainda fala sobre eles que por suas libertinagens que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Eles prometem uma liberdade para aqueles que estavam prestes a receber a verdadeira liberdade. Pessoas que estavam prestes a verdadeiramente se converterem aos caminhos do Senhor Jesus. Mas é nesse momento que a religião chega, o que o homem acha, o que o homem pensa, o que o homem imagina, acontece prometendo um lugar que parece mil flores. Mas quando as pessoas entram, é puro espinho. Então devemos tomar sempre muito cuidado, porque o caminho estreito é difícil, mas não é impossível, e é o único que conduz à salvação. Agora o caminho largo pode estar cheio de flor, pode estar cheio de espinho, mas nenhum desses espinhos vai te trazer nenhum benefício. Pois como o Senhor Jesus mesmo afirmou, Mateus 15, de 7 a 9, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos tomar sempre muito cuidado com os costumes do homem, a vontade do homem, o achismo do homem, aquilo que eu falo homem do ser humano em geral, tá bom, gente? Não tô tentando ter nenhum tipo de tomar partido de gênero, não. Qualquer tipo de ser humano que chegar a falar pra você, mas eu acho que isso aqui é melhor, aquilo que ele acha que é melhor é aquilo que está escrito, ou é uma forma diferente daquilo que está escrito? O próprio apóstolo Paulo deixou bem claro, mesmo se nós lhe apresentarmos um evangelho distorcido, que seja anátema. E é necessário a gente ter o conhecimento, é necessário a gente buscar, a gente examinar, a gente questionar, a gente verdadeiramente nos posicionar como igreja viva do Senhor Jesus. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 25. É muita passagem do Senhor Jesus. João capítulo 7, sem contar os apóstolos. O tempo todo, examina, fica atento, vigie, faça prova dos Espíritos, faça prova verdadeiramente se é o Espírito Santo que habita ali. Porque se é o Espírito Santo, pode ser provado até mesmo em meio às chamas. Permanecerá firme, fiel, intacto e verdadeiro. Mas quando é o espírito maligno de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 a 14, aquele ali, verdadeiramente, ele mostra as garrinhas dele quando você coloca ele à prova com a santidade do Senhor, com a palavra do Senhor nosso Deus, pois é um fogo do qual ele não é capaz de resistir. E vamos ao próximo rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. A receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Então todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de 1h12 até 1h24 da madrugada. Estarei tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro é o livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Livro de Cantares, capítulo 1, novamente. Livro de Cantares, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, Cantares, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Cantares, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco.
nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, você vai encontrar o link e as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo no ministério @mileofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @as_sem-ovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações no perfil. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. Dependendo da rede social aí, você não vai encontrar porque a rede social não permitiu, mas você joga o mesmo arroba nas outras redes sociais e você vai nos encontrar ao vivo em todas elas para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao livro a ser ministrado, oração de número 10. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que eles sejam revestidos com o manto do santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me introduziu nas suas câmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Não é sem razão que te amo. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Cantares, é importante para a gente verdadeiramente atentar para as prioridades do nosso coração. Pois aqui fala o seguinte: a vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não focar muito em um lugar aonde está agarrado o nosso coração e esquecer daquilo que é essencial. E hoje em dia o povo fica tão focado em como ou quando será a vinda do Senhor Jesus, nos sinais que precedem tudo isso que está acontecendo, amam uma teoria da conspiração. Mas e agora verdadeiramente voltar a sua atenção para os caminhos do Senhor, para aquilo que é necessário que eles pratiquem, que eles exerçam, para que independente de como ou quando venha o Senhor Jesus, encontre eles verdadeiramente como a sua noiva virgem, pura e imaculada, perfeitos e irrepreensíveis, com abundâncias de boas obras e de bons frutos, cheios dos frutos de justiça, dos frutos do Espírito Santo de verdade, que nós devemos atentar sempre para a palavra do Senhor nosso Deus, sempre, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao último livro a ser ministrado, que é uma palavra do Senhor Deus para todos nós meditarmos nesta madrugada. E o livro a ser ministrado é o livro de
2 João, capítulo 1 e único. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. É uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. Para a mais honra e glória do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro, a oração, é a oração de número 11. Lembrando que as suas perguntas serão respondidas a partir de 1h12 da madrugada. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e revestidos com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas dos seus corpos, almas, espíritos e corações, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 5 ao versículo 11. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo de verdade, para encerrar as ministrações com chave de ouro, todos os livros batendo sempre numa mesma tecla, o cuidado com o nosso coração, com a nossa atenção e a prática das boas obras, e alerta e atenção para com a liderança religiosa. Tudo isso está sempre interligado um ao outro, para que nós estejamos sempre alertas, vigiando como o Senhor Jesus mandou. O povo esquece que o Senhor Jesus falou, vigiai e orai. Ele não mandou só orar, ele mandou vigiar em primeiro lugar. E para vigiar, você precisa estar atento. Você precisa se vestir das armaduras celestiais e verdadeiramente exercer a palavra do Senhor. Ser ouvinte, praticante e não negligente. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Já estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a Palavra do nosso Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias, que eu estarei apresentando agora, mais uma delas para todos vocês, para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E a denúncia é a denúncia de número 63, que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Lembrando que no meu canal, no @mileofertadim, você vai encontrar uma playlist com as nossas mais de 70 denúncias, que ainda estão sendo lançadas e durante acompanhando as lives, vocês conseguem ter acesso antecipado às denúncias que estão para serem lançadas, tudo para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção nessa denúncia de número 63, dentre as mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Atenção!
com cada uma das 9 atividades que nós vamos apresentar, porque para você fazer ou interagir com elas tem princípios, regras e ornamentos diferentes uns dos outros. E para praticar essas 9 atividades nos templos, as igrejas têm de estar sob a autoridade na linhagem de sumo sacerdote e sacerdote. As 9 atividades são culto, orar, oração, pedir, invocar, suplicar, fazer prova, confessar e fazer voto. E atenção, são 12 atividades e elementos do sacerdote nas atividades de trabalho no templo, sendo eles santo, santidade, consagração, purificação, santificação, sacrifício, perfeição, libertação, perdão, dons, unção e a palavra contra o mal, sendo tudo isso como está escrito na Bíblia Sagrada. E somente onde há essas duas autoridades da linhagem sacerdotal, sumo sacerdote e sacerdote, que pode haver ofertas e dízimos. E examine com muita atenção os livros que vocês vão encontrar presentes na mensagem, que é a nossa denúncia de número 63 e a mensagem 24 com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou quem você trouxer até nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que o seu segmento religioso de fé em igreja pode exercer essas atividades e atitudes sem ter essas duas autoridades espirituais na linhagem sacerdotal e mesmo assim não vai estar adulterando o livro de Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19 e vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 24, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E vamos ao sorteio do número de 1 a 7. Mentalize aí no seu coração o número de 1 a 7 para receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 24. Levítico, capítulo 24, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 2. Vou dar os comunicados importantes para todos vocês e já estarei interagindo. Então, vou responder a sua pergunta também. E podem deixar aí as suas perguntas nos comentários, que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais. Bastante mesmo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, além de terem a flexibilidade nos horários, do horário da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, a partir de 12h, no horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, na @a Igreja 70 Santos, e da parte da tarde até a madrugada, a partir de
12 minutos antes das 5 horas da tarde, na @AIG 1318 37 300, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou a eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, que estamos ao vivo em todas elas neste momento, pedindo um de nossos templos físicos. E a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, e por cento as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à interação com vocês nos comentários. Para a mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos aqui, o abençoado havia feito uma pergunta já anteriormente, que ele comentou. No momento... foi antes dessa, peraí. Se Deus é a nossa imagem e semelhança, significa que Ele tem rosto e corpo? Ou Ele é uma energia invisível que gera movimento no universo, igual à gravidade? Qual é a especulação que você faz? Primeiro ponto, nós falamos como está escrito. A gente não faz especulação nenhuma, tá bom? Deixando isso aqui bem claro. Segundo ponto, não é o Senhor Deus que é a nossa imagem e semelhança. É o contrário. Nós somos a imagem e semelhança dele. Terceiro ponto, deixando aqui sempre bem claro. O Senhor, o fato de nós não sermos visível aos nossos olhos, não entrar nos parâmetros que nós criamos como físico, visível e palpável, não quer dizer que seja verdadeiramente como é que você se chamou? Que seja invisível. Não é porque nós não vemos que seja invisível. Por exemplo, oxigênio, átomos. Não é porque nós não conseguimos ver com os nossos olhos nus que eles sejam invisíveis. Eles existem. Eles são visíveis. A gente apenas não tem a capacidade ocular capaz de enxergá-los. E aí o nosso apóstolo vai terminar de responder. Enquanto eu olho aqui. Bom, como você pode bem observar, né, Elias e Moisés estiveram no monte com o Senhor Jesus Cristo. Já estavam tudo em forma de Deus de Deus, porque um subiu com esse corpo até que a terra realmente vai ficar. O outro realmente, Satanás foi lá buscar ele que não encontrou. Pronto. Então, como você vê verdadeiramente, o Senhor Jesus também, o rosto dele se desfigurou. Então, na verdade, nós vamos receber um corpo incorruptível, que é um corpo celestial. É um corpo certamente daquele que Moisés lá estava com o Senhor Jesus, e um corpo daquele também que Elias estava ali também com o Senhor Jesus. Assim também como o Senhor Jesus também mostrou também demonstração também que o corpo dele verdadeiramente se desfigurou. Então você vê aí que na verdade é visível mesmo, é um corpo realmente humano, celestial, né, na verdade. E esse corpo nosso humano é como sempre está escrito, é terra. Tudo isso aqui vai ficar aqui, não vai subir de forma nenhuma, tá bom? Aí ele comentou, no momento da oração, levanta as mãos para sair a energia espiritual e se conectar com Deus. É uma energia, certo? Não é energia não. Eu posso afirmar para você que é um código. É um código que quando a gente levanta a mão é um código. E dependendo do movimento que nós fizermos com a mão, o Senhor já entende o que nós realmente estamos falando. Tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus.
E aqui o abençoado havia comentado: eu saí da igreja física tem tempo, mas graças a vocês eu sei que tenho esperança ainda. Não, esperança não, você já está verdadeiramente com a igreja do Senhor dentro de você, que isso é o mais importante. Isso é mais importante. Basta você estar inscrito aí, conosco aí, certo? Ofertando, dizimando, que você verdadeiramente está dentro da obra do Senhor, como está escrito. Exatamente. Onde está isso, você pode ter certeza disso. O Senhor Jesus falou bem claro: onde duas ou mais estiver em meu nome, entre elas eu estou, não em corpo, mas sim em espírito. Está lá escrito isso. Mateus 18, Mateus 16, Colossenses capítulo 2, versículo 5. Os discípulos de Paulo, ninguém via ele, ninguém nem ouvia a voz dele, mas só era através de carta que verdadeiramente eles se juntavam. Então, nisso aí, você está no caminho certo. Continua conosco e faça a sua obra, convidando pessoas para poder também se inscreverem também e elas ser a igreja viva. A igreja viva do Senhor é aquela que está trabalhando, está interagindo. Não importa se é em espírito ou se é de forma física, mas tem que estar trabalhando, tá bom? Exatamente. E aqui o abençoado foi e comentou. E entra no contato no privado aí, tá bom? Entre em contato conosco no privado dessa rede social, que a nossa produção vai estar te orientando para você poder se juntar conosco em um só espírito, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E aqui o abençoado comentou: eu perguntei para uma pessoa por que ela é ateia. Ela respondeu porque estudou teologia, que para se tornar ateu basta estudar teologia. Concordo Exatamente. Sim. Porque eles acreditam lá que o nosso Deus matou um exército todinho com água na canela. Impressionante, né não? Impressionante. Só mostra quão tremendo é o meu Deus. Aí fala então. assim: você tá de abuso? Eu não tô de abuso. Pô, mas esse Deus é muito mais poderoso do que eu pensei, que ele matou o exército todinho de Faraó com água só na canela. Pô, então peraí. Oh, que Deus tremendo, hein? Glória. Isso é teologia, meu. Vai lá. Porque teve uma frase que eu ouvi de um cientista que realmente é algo que eu vi que é de essência realmente. Porque os cientistas, por eles estudarem realmente muito, eles não vão cair nessa ladainha dos religiosos que tem um monte de buraco enorme. Que você pergunta: ué, mas você não falou que era verde? Então por que você tá mostrando aí que agora tá laranja? Em que momento ficou laranja? Quando fez essa transição? E aí eles questionam, eles perguntam, e quando eles não obtêm essas respostas, o que acontece? É um endemoniado, você é enviado de Satanás. Não, esse cara não tem parte com Deus, não. E ao contrário, é aquele que mais tem parte com o Senhor, porque é aquele que questiona, aquele que investiga, aquele que examina, aquele que esquadrinha. A igreja lá, ó. A igreja viva do Senhor Jesus, de Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. E esse cientista que eu vi, ele falou que você não estuda nada, você acredita no Senhor Deus. Você estuda um pouco e você passa a desacreditar do Senhor Deus, porque você começa a ver um monte de coisas que começa a acontecer que distorce da palavra do religioso e a palavra da Bíblia Sagrada. Mas quando você estuda mais ainda, você nota que é impossível a inexistência do Senhor Deus. Tanto é que alguns dos maiores cientistas, uns acreditavam até nesse Senhor Deus aí que a religião inventava, mas os maiores cientistas acreditavam no Senhor Deus, na existência do Senhor Deus, mas não naquele Deus da religião que eles inventavam, porque fazia que não tinha nexo, não tinha coerência com aquilo que estava escrito. É que nem hoje você seleciona, nós temos mais de 70 desafios e até agora não apareceu ninguém, mas ó, eu estou oferecendo, estou mostrando 70, mas eu tenho quase 2.000. Exatamente. Entendeu? E aqui o abençoado comentou: Deus usa sua vida com ensinamentos verdadeiros, porém apóstolos cessaram em apóstolo Paulo. Não tem um versículo na Bíblia Sagrada. Não existe um versículo na Bíblia Sagrada. Agora eu te mostro um montão que realmente é a única linhagem que tem, é apóstolo, não tem mais outra. Exatamente. Como liderança geral não tem mais outra. Tanto é que nós colocamos aí, ó, 120 milhões de reais. Vê se alguém apareceu para poder falar alguma coisa. Porque aqui eu poder falar tem que abrir assim, ó, na Bíblia tal, capítulo tal, no versículo tal. Isso não existe. Exatamente. Porque eu examinei versículo por versículo. Não só uma vez, não 10, não 20. E o abençoado comentou: por que Jesus, o Cristo, mudou os nomes dos discípulos? Por que ele mudou? Na verdade, até o nome mesmo do Senhor Jesus Cristo, ele é bem claro, que ele recebeu, na verdade, um nome que ninguém hoje sabe qual é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu um nome que só ele mesmo sabe. Está lá na Escritura Sagrada. E, na verdade, quando há uma mudança da pessoa, ela tem que mudar por um todo. Mudar pelo todo. Então assim ele faz isso. Porque cada uma palavra, cada um nome, ele traz energia, traz uma carga de espírito. Significado novo. Para poder verdadeiramente o que? Andar com ele. Exatamente. E ele faz tudo novo. Glória ao Senhor Jesus. E outra mensagem perguntada: pergunta: Jesus já voltou 2 vezes. 2 ainda vezes. vem a terceira.
A terceira É para terminar de para vez. terminar tudo, não tem mais não. O religioso tá pensando que ainda vai a primeira ou a segunda, não, mas já é a terceira vez, tá bom? Exatamente. Tudo Então para eu nós vou agora. o desafio aí pra vocês. Me desafio então que eu vou mostrar pra vocês que tá lá, ó. Exatamente. Porque estamos aqui verdadeiramente para crer no Senhor Jesus como está escrito, interagir com vocês, tirar suas dúvidas. Podem continuar fazendo perguntas com porquê, para quem, como. O Roberto já perguntou, voltou 2 vezes? É 2 vezes. Agora ele vai pra terceira. Exatamente. Se você examinar a palavra dele, ele está ali conversando com os seus discípulos e falou assim, ó, vocês ainda vão me ver ainda. Vocês vão ver ainda, pô. Exatamente. E aí quer dizer, esse é antes de 70 anos. Ele voltou antes de 70 anos. Exatamente, Tanto porque é se que ele não você vai tivesse ver lá voltado... que os discípulos, ele apareceu para os discípulos quantas vezes? Exatamente. E aí o povo fica justamente entra esse questionamento que os religiosos ficam falando, não, Jesus vai voltar. Não, pior, eles falam, tá voltando, como se estivesse preso no engarrafamento. Aí com isso, chega justamente aqueles mais questionadores e perguntam, o Jesus de vocês falou que ia voltar antes que esse povo aqui morresse. Eles já viraram pó e ele não voltou ainda? Então ele é mentiroso. Aí a gente vê a lacuna e o perigo que causa a falta de conhecimento, a falta de discernimento e principalmente a falta de precisão, a falta né? de entendimento da Escritura Sagrada. Isso aí. Exatamente. Então nisso aí, então, ó, já foi 2 e na terceira o mundo vai acabar. Tu pode ter certeza disso aí. Exatamente. E ele falou bem claro que nós agora estamos no começo do fim. Ainda não é não, começo do fim. Mateus 24 e Marcos capítulo 13. Mas é aquilo. É o começo das dores, tá bom? É o começo Exatamente. do fim. Ainda não é ainda, tá Mas bom? é aquilo, não é pra, como foi ministrado aqui durante a live, não é pra vocês ficarem focando nisso aí. Em quando vai ser, em como vai ser, ficar pegando os sinais, só foca na santidade, em fazer a sua obra, em fazer o seu que fruto. só quem tem santidade que vai. Sem Então, santificação, ninguém verá o Senhor Pronto, Deus. pronto. Então você tá preocupado em ver ele na carruagem de sei lá o que, com cavalo, alazão sei lá o que? Sem santificação, ninguém verá o Senhor Deus. Não, sem Deixando aqui bem claro. santificação, porque vai ficar mesmo. Exatamente. E o abençoado comentou, divórcio sem traição, o que vocês acham? Não é que a gente acha Eu que tá não acho escrito. não, eu tenho certeza. Vou falar pra você que tá certeza, vou falar pra você os livros que tá lá. Mateus capítulo 19, 1 Coríntios capítulo 7. Exatamente. Então, não há essa possibilidade. A não ser quando um deles abandona o Deus e blasfema contra a palavra de Deus. Aí pronto. Aí esse ele pode ir embora. Mas Exatamente. o outro passa a ser livre. Aí aqui o Certo. abençoado comentou. Mas caso contrário, se trair, não é porque de que... Olha só, a Constituição realmente casamento de Deus, ele é do Senhor Deus. Não é nem do A nem do B, não é nem da mulher nem do homem. A Constituição foi dele. É ele que cria, ele que ajunta. Exatamente. E aí quando ali peca, porque um blasfemou contra a palavra, não quer ficar na palavra, não quer seguir o Senhor Jesus, quer manipular, articular aquilo ali para os seus fins próprios, para poder haver um domínio do outro, o homem querendo dominar a mulher querendo dominar o homem, que na verdade ele falou que é um para poder dar um do lado do outro. Não, um na E frente aí, e quer outro dizer, atrás. a mulher nessa parte foi até mais honrada, que ele falou bem claro que eu tenho que amar minha esposa assim como ele nos amou. Exatamente. Então a mulher levou uma vantagem, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. E aqui o abençoado comentou, não é que Jesus é mentiroso, é que ele se enganou. Ele pensava que iria ser assim, mas não foi. Nem Jesus sabe se era Deus mesmo, ele sentia. Não, abençoado, ele Não. afirmou com todas as letras. Tanto é que lá em João capítulo 8 ele questionou, vocês estão reclamando que eu estou me chamando de filho de Deus? E aí justamente, não é que ele se enganou não, ele não se engana, ele não é enganado, não é confundido, ele sabe de todas as coisas. Se ele sabia o que estava passando na mente e no coração dos escribas do fariseu, dos discípulos, de todo mundo que estava ao redor dele, ele não ia saber o que ele é, a essência Você vê dele. bem lá em João capítulo 2, vai dizer bem claro que muitos acreditavam nele e criam nele, mas ele não acreditava, não cria, porque de cada um ele conhecia o coração, porque não precisava de ninguém dar testemunho um do outro. Exatamente. João capítulo 2, você vai ler quem é ele. E aqui o abençoado comentou, nós que somos salvos, vamos passar pela grande Opa, tribulação. não tem ninguém salvo não, tá abençoado. Exatamente. Eu não tô conversando com nenhum ET não, certo? Então, se tu tá conversando comigo, porque Isso. você tá na aprovação ainda. Estamos certo? ao caminho da salvação. Então, você tá numa arena, aqui é uma arena, certo? E você ainda tá na peleja ainda. Só quando você realmente passar pra lá, aí sim, aí você pode falar assim, ó, aí você, é entre você lá que você vai saber se tá salvo ou não, tá? Exatamente. Eu sei que até hoje ninguém voltou pra dizer assim, eu fui salvo, tá? E ele perguntou Não se vai volta. passar pela grande tribulação ou não. A grande tribulação que está se referindo é o arrebatamento, tá bom? É o arrebatamento. Esse aí que é a grande tribulação, porque onde tiver dois vai um. E aí, quer dizer, vai haver realmente uma tribulação muito grande. Exatamente. Mas por enquanto é no começo das dores, tá bom?
Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. É porque o tempo já acabou, pessoal. Por isso que a gente deu uma acelerada. Aguardo vocês Agora na próxima só um live. detalhe bem claro. O Senhor Jesus está voltando para muitos que estão dormindo, tá? Muitos que estão indo para a sepultura, tu pode ter certeza que ele já foi, porque o corpo ficou como pó e o espírito já subiu e já está com a conta fechada. Se ficou ou não ficou, só ele sabe. Aí ele comentou, estamos na arena. Se morrer hoje, estou salvo. Creio nisso. Ah, então tá bom. Glória então ao tá bom. Senhor Tem Deus. obra, não tá obra? Tá fazendo obra, tá divulgando essa obra aí, tá chamando as outras pessoas, tá Glória fazendo ao Senhor prova dos líderes, tá examinando as obras dos líderes. Lembra bem, Mateus capítulo 5, correndo de Deus não é de covarde não, hein? Exatamente. Apocalipse 21, versículo 8 e Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 e no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, onde lá durante toda a live eu ensino diretamente em cima do monte. Fiquem todos com a paz, se inscrever na igreja virtual, @igrejas benditas, são 12 igrejas virtuais, link na descrição, outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão, Senhor, meu muitíssimo amém.